Mary Martins, Sargento Tânia Guerreiro, Delegada Tatiana Guzela, Guilherme Kilter, João da Cinco Irmãos, Jasson Goulart da Costa do Perdeu Piá, Renan Sesquim, Fernando Klinger, Bruno Rossi, 422/5/2025. Registro de Frente Parlamentar Evangélica. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Presidente. Quer discutir, Fernando? Quero discutir. Não está escrito aqui, mas vamos conceder a palavra para o vereador Fernando, então. Bom dia a todos os vereadores, aos funcionários da casa, aos que nos acompanham pela internet. Talvez a gente vá pensar Frente Parlamentar Evangélica, né? Só talvez um motivo para a discussão. Isso é muito sério, porque quando a gente fala um pouco em Frente Parlamentar Evangélica, não tem como você não falar de uma coisa muito cara a todos nós, que se chama a liberdade. A liberdade religiosa, sem dúvida, é a primeira de todas as liberdades, porque é o indivíduo e a crença dele naquilo que ele quiser. Embora seja a Frente Parlamentar Evangélica, esse é um direito que eu digo sagrado. Se a gente, numa pesquisa, for levantar o ano de 24, no ano de 2024, 7 vezes mais pelo mundo, a gente teve perseguição aos cristãos. E o que isso traz para nós aqui em Curitiba, né? E eu estou com uma pessoa aqui ao meu lado, que ela tem um testemunho de vida muito bonito, a vereadora Mary. Eu acho que ela já passou mais de 20 países. Não, mais uns 15 foi. E desses 15 países que ela esteve como missionária, ela teve países que eram abertos, né? E teve outros que não eram abertos à divulgação da palavra de Deus. E mais uma vez eu pergunto, o que isso tem a ver com Curitiba? Quando a gente pensa em igreja, talvez a gente esqueça muitas vezes aquilo que a igreja faz. E eu quero citar algumas igrejas de maneira bem sucinta, porque em Curitiba, creio que a gente tem mais de 1.300. E de maneira clara, eu posso dizer assim, o que seria da cidade de Curitiba se os presbiterianos não tivessem assumido o Hospital Mackenzie? Né? E hoje o Hospital Mackenzie, antigo hospital evangélico, eles colocaram 200 milhões para comprar, investiram isso. E até o ano passado, vereadora, eles ainda pagavam de forma negativa, através do caixa da instituição, 3 milhões de reais por mês. É o hospital que atende mais SUS no Paraná. Eu não posso falar da igreja luterana aqui na Rua Inácio Lustosa. Quem for ali é uma igreja de mais de 100 anos e ainda está os bancos de antigamente. E naqueles bancos é interessante, Vagnoni, que tem o lugar para caneta tinteiro, porque antes do culto ali era o local de alfabetização das crianças. Metade dos músicos da Camerata vem da igreja luterana. Eu não posso deixar de falar da igreja adventista. A igreja adventista, ela tem uma instituição social em todo o mundo, que se chama ADRA. Para vocês terem ideia, eles têm uma carreta que fica parada em São Paulo e ela atende quando tem as tragédias. Ela fica lá. Deu tragédia agora, como deu no Rio Grande do Sul, a carreta desce para atender. Tudo isso pago pela instituição ou essa parte para-eclesiástica, que a gente pode dizer assim. Eu não posso esquecer também, vai ser construído agora um hospital aqui na Vicente Machado, com mais de 5.000 metros, também da igreja adventista. E eu não sou, Mary, eu não sou adventista, eu não sou batista, mas eu não posso falar da importância que a igreja tem feito através dos seus braços na cidade de Curitiba. A minha igreja, a sua igreja, no trabalho social, né, faz a diferença lá na ponta. Sabe por quê? Porque um pastor dessa região mais periférica da cidade,
Ele é plantão 24 horas. O telefone dele sempre está ali tocando. E eles fazem a diferença na sociedade. Por quê? Porque eles atendem. 90% das comunidades terapêuticas estão ligadas às igrejas evangélicas. A gente não pode esquecer toda essa diferença que é feita. Ano passado, eu tive uma experiência que eu nunca imaginava ter, quando eu estava numa região de Curitiba, e estava inclusive dentro de uma igreja. Foi a primeira vez que eu escutei 2 rajadas de metralhadora. Eu nunca tinha ouvido isso. E sabe o que eu falei para Deus? Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque aqui fora está cheio de criança. E a gente sabe que quando as crianças estão sozinhas, alguém vai cuidar delas. Vereador, eu tive em vereador, outra... temos alguns apartes. Concedo. Se conceder no momento ou mais tarde, fica à vontade. Não, acho que é delegado. Quem que é? Delegada? Delegada Tatiana. Bom dia novamente. Vereador Fernando, eu fico muito feliz com essa frente parlamentar, do qual eu também integro, e gostaria aqui de apenas falar sucintamente do como eu vejo essa frente parlamentar e sobre os princípios cristãos que regem a minha vida, regem a sua vida, e tenho certeza que regem a maioria da vida das pessoas aqui. Mas o mais importante, na minha opinião, é imaginar que esses princípios cristãos, né? Hoje nós temos a frente parlamentar agora instituída, né? Se Deus quiser daqui a pouquinho, aí como o nome evangélica, mas na verdade o evangelho nada mais é do que algo muito mais abrangente do que apenas a igreja evangélica, inclusive eu sou evangélica também, mas em especial com relação aos detentos. Eu que trabalhei muitos anos como delegada de polícia, aprendi muitas pessoas, centenas de pessoas, quiçá milhares. E digo o seguinte, quando nós falamos da recuperação de um detento, eu acho que a igreja, em especial as igrejas evangélicas, tem um papel fundamental nessa recuperação. É pelo trabalho ou pela fé, ou pelos dois, que nós conseguimos, né, conseguiremos, e hoje constatadamente conseguimos, aí recuperar as pessoas que estavam à margem da sociedade diante da criminalidade que acabou aí ocorrendo na sua vida. Então eu acredito que isso seja uma pauta importante também para essa frente, o fortalecimento das ONGs e das OCIPs que ajudam as pessoas, e vale lembrar aqui daquele rol que o senhor falou, também vale mencionar que a PUC, que faz um serviço incrível para a sociedade, também são dos irmãos maristas, que são, né, também seguem o Evangelho, também os colégios maristas, que têm colégios sociais, inclusive para as pessoas carentes, e o senhor já falou muito bem sobre a liberdade religiosa, né, e sobre aí essas questões de como a igreja acabam exercendo um papel aí, embora informal, mas na construção do caráter dos nossos jovens, das nossas crianças, para que eles se tornem todos aí pessoas do Senhor. Obrigado. Perfeito. Eu tive esses dias visitando uma igreja e eu conheci um indivíduo, ele comandava uma parte do PCC ao lado da PUC ali, e eu fiquei sabendo que a única maneira, isso a delegada deve saber muito bem, a única maneira que o PCC autoriza a pessoa a sair é quando ela realmente se converte. Exatamente. Inclusive o centro aqui da cidade é tomado pelo PCC. É a facção criminosa aqui, nossa vizinha. Guilherme, concedo a parte. Obrigado, Fernando, pela parte. Não poderia deixar de manifestar e parabenizar a iniciativa da Mary, Fernando Klinger. Eu venho de berço evangélico, de família evangélica, fui encontrado por Jesus na minha adolescência, faço parte, sou membro da Primeira Igreja Batista desde que me conheço por gente, desde que vim para essa cidade, e como é importante a iniciativa das igrejas aqui na nossa cidade, e eu destaco a unidade que as igrejas evangélicas caminham aqui. Como é bom ver os pastores trabalhando juntos em colaboração pela nossa cidade. Por 2 vezes nessa cidade já enchemos o maior estádio aqui próximo
que é o estádio do Atlético Paranaense, e uma demonstração de que Cristo governa sobre nós, de que Cristo nos representa, e fazendo ações sociais lindas, levantando toneladas de alimento, ajudando aqueles que mais precisam. A ação social das igrejas, a gente não pode deixar de mencionar que a igreja chega onde o Estado não chega, onde a prefeitura não chega, onde o governo não chega. Vocês acabaram de falar das facções criminosas. Os pastores têm abertura ali, onde o poder público muitas vezes não tem, de atendimento às pessoas que mais precisam. E eu não poderia deixar de parabenizar e fazer parte dessa frente com muito orgulho a todas as igrejas evangélicas da nossa cidade, que têm crescido e crescido muito. E eu falo pelos jovens também, como é bom ver os jovens se convertendo, aceitando a Jesus, indo para as igrejas, fazendo parte desse movimento e aderindo a essas igrejas evangélicas que tanto nos representam. Podem contar sempre com o meu apoio, e as igrejas evangélicas da nossa cidade vão estar sempre representadas por nós aqui dentro. Obrigado. Obrigado. Vereadora Mary. É de suma importância o papel da igreja evangélica na nossa sociedade. Não é somente um papel religioso, nós temos que reforçar isso, porque a igreja ela está em todos os lugares, principalmente na comunidade. É bem citado aqui, o senhor falou dessas áreas de conflito, e não somente aqui no Brasil, por exemplo, a minha igreja continua funcionando normalmente na Ucrânia, em plena guerra. Normalmente, os pastores, esposas e os membros da igreja estão lá. Eu tive a oportunidade de viver em Israel, e eu passei 51 dias de guerra, com mísseis caindo na nossa cabeça, em todos os lados, a gente se protegendo como podia, mas para levar a palavra de Deus e, claro, ajudar as pessoas. Então, eu não posso deixar de citar o projeto que nós temos nos presídios, constantemente. Nós acreditamos que as pessoas têm solução. Existe uma nova vida para elas, mesmo, não importa, Deus pode mudá-las. Então, nós temos que trabalhar nas pessoas. Unisocial, que leva a mão amiga às comunidades. Eu estive nesse domingo numa comunidade e nós tivemos a distribuição de cestas básicas e o conselho, acompanhamento jurídico, assistente social também, levando aconselhamento às pessoas. Temos também uma importante marca que nós deixamos quando nós tivemos aquele acidente, como eu posso dizer, climático no Rio Grande do Sul. As igrejas evangélicas também fizeram a sua parte. A minha igreja mandou muitas carretas, porque nós fomentamos entre as pessoas a solidariedade. Não existe diferença entre o evangélico, o católico, o não crente. Para nós, todos são almas, e nós precisamos, sim, estar junto deles. E vamos fazer dessa frente uma frente aberta em prol de toda a população curitibana. Obrigada. Perfeito. Obrigado, vereadora Jasson. Pois não, vereador Klinger, quero registrar aqui o meu cumprimento, né? Parabéns pela iniciativa, vereadora Mary, vereador Fernando Klinger, pela Frente Evangélica. Eu também nasci num berço evangélico e a gente sempre viu dentro da igreja, né, muita ação social. Eu me lembro de quando eu era criança, meu pai com uma combinha branca, né, andando, recolhendo roupas, entregando para pessoas que necessitavam lá na nossa região. Então, a gente sempre viu isso. A igreja sempre teve um olhar muito forte voltado para o social, né? E eu me casei numa cerimônia ecumênica, né? Minha esposa é católica, eu sou evangélico, convivemos já há 35 anos dessa forma, e bem, graças a Deus, né? Mas eu, como evangélico, vejo a importância, né, das igrejas, principalmente naquelas mais humildes, que estão colocadas nos bairros mais distantes, a importância da igreja na vida das pessoas, como meio social, como meio evangélico, como meio de fé, né? E que realmente resgata, salva e tem um papel muito importante na nossa sociedade. Então, eu acredito que essa frente parlamentar vai poder, inclusive, ouvir os pastores, missionários, apóstolos, inclusive quando tem lá suas dificuldades para abrir o seu templo, né? Precisa, às vezes, de um alvará, de uma ajuda, de uma orientação.
Eu acho que essa frente vai poder ouvi-los também e orientá-los. Eu acho que vai ser, assim, de grande importância dentro dessa casa. Parabéns. Vereadora Rafaela. Muito obrigada, vereador Fernando Klinger. Quero parabenizar, Mary, a iniciativa de suma importância. Eu que sou cristã, sou católica, parte da família Lupion também é metodista, parte é presbiteriana. Então, eu digo que, acima de tudo, é sermos cristãos e a fé em Deus. E o trabalho fundamental, e isso é inquestionável, que a igreja exerce na nossa sociedade como um todo. Então, fortalecer essa política pública, esse apoio mútuo das igrejas desse trabalho com o poder público, seja, como a vereadora Tatiana há pouco aduziu, na questão do trabalho com os detentos, na questão da segurança pública, seja na questão da segurança alimentar, né, com o alimento, na questão de trabalhar o ser humano para fortalecê-lo. Isso que é o grande desafio e o quão importante é o trabalho das igrejas e da fé nesse sentido, para que possamos prosperar, a nossa Curitiba, a nossa sociedade possa prosperar sempre. Então, uma honra fazer parte deste colegiado, contem comigo e parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereadora. Vereador Rodrigo Marcial. Obrigado pela palavra, vereador. Gostaria de parabenizar também a vereadora Mary e o vereador Klinger. Eu, no início deste ano, no final do ano passado, o vereador Klinger estava lendo novamente o Catecismo da Igreja Católica e lá consta as 3 formas pelas quais a gente pode entender a igreja e, de certa forma, as 3 formas pelas quais a gente pode entender o próprio evangelismo. É claro que existe o aspecto de assembleia litúrgica, que por vezes se diferencia, a gente vai encontrar as diferenças internas. Mas a gente tem que entender também como comunidade local e como comunidade universal. Como comunidade local, das preocupações que temos aqui na cidade de Curitiba em passar a mensagem de Cristo, independentemente de qual é a assembleia litúrgica que estamos tratando. E da comunidade universal, do dever de todo cristão de pensar no bem comum a nível mundial. Então, parabenizo pela iniciativa, embora católico, considero que esse trabalho aqui dentro da Câmara Municipal será fundamental de trazer aquilo que falava agora há pouco, do que adianta a liberdade do indivíduo se é para perseguir aquilo que escraviza ele, os vícios, do que adianta a liberdade, inclusive a produtividade de uma pessoa que usa da sua produtividade, por exemplo, para uma atividade criminosa como o tráfico. Portanto, se nós temos a liberdade, a produtividade e esta preocupação, que acho que é melhor encapsulada aqui dentro da Câmara, nesta frente parlamentar, de se preocupar com as virtudes. As virtudes, nesse caso, acho que as principais cristãs. Muito obrigado pela palavra. Obrigado. Vereador João, dos 5 Irmãos. Obrigado, vereador Fernando. Parabenizo pela iniciativa. Fiz questão de participar. Sou da Igreja Batista Nacional do Cajuru há 11 anos e posso dizer que mudou minha vida para melhor. A convivência que a gente tem na igreja, a comunhão, e de pregar o evangelho, né? É uma própria ordem do próprio Jesus, né? O versículo convida a espalhar a boa notícia a todos os povos do mundo. E o papel da igreja é fundamental na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo afora, principalmente na civilização ocidental. A gente observa esse papel da igreja como um braço social na maioria dos países. A gente observa quanto as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, fazem por ações sociais, projetos esportivos, espalhados pela nossa cidade, pelo Brasil, só trazem essa positividade, a maneira melhor de viver melhor com as pessoas. Então, eu fiz questão de fazer parte dessa frente, uma frente que a gente pode debater muitos assuntos, projetos sociais, e principalmente, né, o papel da igreja fora da própria igreja, além das 4 paredes, né, quanto ela faz e é importante para a nossa sociedade. Lá na minha igreja, a gente acompanha muito o trabalho, algumas igrejas da Regional Cajuru também, que tem associações ligadas a ela, normalmente é uma entidade social beneficente, ligada à igreja, que traz inúmeros benefícios no esporte, na ação social. A pastora América acabou de comentar, né, da questão da alimentação, ajuda humanitária mesmo, né, que ela presta à sociedade, né?
Então, acho que é um debate importante de todos nós trazermos aqui, e sempre com esse olhar social, olhar humano, da humanidade mesmo que pode proporcionar. Então, parabéns a todos que estão envolvidos, e com certeza vai ser uma frente importante para debate também. Obrigado. Obrigado a todos os vereadores. Só para encerrar, eu entendo da seguinte forma: toda igreja é importante, inclusive ela é muito mais importante no local onde ela está. 30 segundos. Seja no centro ou seja na periferia. Isso vai fazer a diferença nas vidas. E só quem sabe ou quem precisou alguma vez, alguma situação, alguma tragédia, que foi e foi acolhido, sabe. Isso sem a gente entrar nas outras partes, né? Na parte espiritual, na parte física, tudo isso que o favor de Deus faz em nossas vidas. Quero agradecer a todos. Passo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, vamos ao encaminhamento. Não temos vereadores para encaminhar, vamos à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado o requerimento.